Boa noite para todos, boa noite mais uma vez, muito feliz em revê-los. Hoje nós temos uma convidada muito especial no Divã com o Professor. Gestão das emoções durante o isolamento. Esse é um projeto do Programa de Contingência que fazem parte Grupo Habit, Primeira Escolha Avaliação, FTD, Miller Martin Associados, Centro Britânico, Explora Pesquisa, INSPER e Mira. Nossa convidada, a Camila, ela é presidente e fundadora da Escola da Inteligência, psicóloga especialista em teoria da inteligência multifocal e análise comportamental humana. E autora do livro A Beleza Está nos Olhos de Quem Vê. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Christian. Boa noite. Um prazer estar com vocês. Fica à vontade, agora é com vocês. Agora é com você, tá? Obrigada. Vou acompanhar por aqui. Tá joia. Um abraço. Boa noite. Obrigado por todos vocês estarem aqui reservando um tempo do seu dia para pensar nos reflexos emocionais que essa pandemia nos trouxe e como nós iremos desenvolver habilidades e competências para esse novo normal. Eu quero primeiro contextualizar o mundo antes da pandemia. Nós vivíamos numa sociedade onde 50% da população mundial tem ou desenvolveria um transtorno emocional ao longo da vida. Depressão, síndrome do pânico, anorexia, bulimia e assim por diante. É um vírus do desânimo, do complexo de inferioridade, da desmotivação, que acometia 50% ou acomete 50% da população mundial, ou seja, mais de 3,5 bilhões de pessoas. A depressão se torna, nessa década, a doença mais incapacitante de todos os tempos. Mais do que todas as milhares de doenças físicas que nós podemos adoecer. Muitas pessoas têm muitos motivos para serem felizes, mas estavam sempre desmotivados, angustiados, deprimidos, e esse reflexo vinha cada vez mais presente nos bancos escolares, dentro das salas de aula. Percebíamos uma geração muito estimulada, uma geração cheia de informação. Hoje, uma criança de 7 anos tem mais informação do que o imperador romano tinha no auge de Roma. Mas não necessariamente uma mente mais estimulada significa uma mente mais produtiva. Mas uma mente muito estimulada, sem gestão dessa informação através de um conhecimento e de uma gestão emocional, traz um nível de estresse muito grande para o córtex cerebral, fazendo com que muitas pessoas se sintam inibidas, estressadas, angustiadas com o excesso de informação. Segundo Harvard, nós estávamos diante da geração mais angustiada e menos empática de todos os tempos, realizado pesquisas nos últimos 40 anos. E esse mundo, antes da pandemia, de uma geração que sempre consegue tudo rápido, na palma das suas mãos tem a resposta para todas as suas perguntas, numa velocidade nunca imaginada, uma geração que foi ensinada de que a vida não tem limites, que você pode ir e vir, falar e desfalar, curtir e discutir, na velocidade de um clique, como se as coisas parecessem muito mais rápidas e fáceis do que verdadeiramente são. E, de repente, um vírus vem nos ensinar de que as coisas não acontecem tão rápido assim. Quem imaginaria que no pleno século XXI, o mundo iria parar por um vírus que não se pode olhar a olho nu, um inimigo que não se pode ver. Numa geração onde os medicamentos são tão democratizados, onde nós temos os maiores avanços tecnológicos, ainda nós precisamos nos deparar com a finitude humana. Você tem algo que esse vírus tem para nos ensinar, é de que as coisas não são tão rápidas quanto parece. Entre um sorriso postado no Instagram e uma vida emocionalmente saudável, há um mar de escolhas. Nós, muitas vezes, fomos ensinados, e os nossos alunos principalmente, de que tudo era muito rápido. Era uma geração
pautada no resultado e pouquíssimo pautada no processo. Nós olhamos os casais felizes na internet e nos lamentamos por não termos uma relação igual, sem sabermos questionar 2 pontos. Primeiro, será que aquilo é um sorriso genuíno, verdadeiro? Segundo, quais são as dores e angústias e quais são as contingências construídas nessa relação a 2 para que possa ser construído um amor inteligente? Então, entre o resultado e a largada, existe um processo gigantesco que, infelizmente, as nossas crianças e os nossos jovens foram pouco conduzidos a esse tipo de reflexão. Também, esse vírus tende para nos ensinar de que a vida é muito mais frágil do que parece. Parecia que essa juventude não tinha limites. Não dê limites aos seus sonhos, não dê limites à sua imaginação, não dê limites ao que você fala. Será que não? Será que a nossa vida não tem que ser cuidada de maneira cuidadosa? Será que os nossos relacionamentos não devem ser cultivados com inteligência? Será que devemos falar tudo o que queremos na hora que queremos? A vida é breve. E você percebe muitas famílias angustiadas porque perderam entes queridos ou porque estão com medo de perder. E, na verdade, todos nós um dia fecharemos os olhos para essa vida. As pessoas acham que pensar na finitude da vida gera angústia e depressão. E as pesquisas mais modernas dentro da psicologia positiva, da psicologia comportamental cognitiva, demonstra que você ter consciência que a vida é finita, você tem mais condição de fazer escolhas inteligentes para que você possa apreciar o dom da vida. Se você recebe um copo de água no conforto do seu quarto, talvez você vai agradecer a pessoa que te levou um copo d'água. Mas se você está diante de uma maratona de 40 quilômetros e no final dela alguém te leva uma garrafa de água, com certeza o seu coração de gratidão será muito mais extenso, muito mais alargado do que o prazer que você recebe num copo de água no conforto da sua casa, sendo que você sabe que se você dar alguns passos, você pega água no bebedouro. Mas, Camila, o que você quer dizer? Eu quero dizer que a escassez, ela nos traz a consciência da bonança. Muitas vezes, quando nós perdemos, nós damos valor. Talvez muitas pessoas que estão aqui me assistindo reclamavam quando chegava segunda-feira. Poxa, eu vou ter que lidar com aquele pai, eu vou ter que lidar com aquele aluno ansioso, eu vou ter que lidar com aquela sala de aula. E nós sabemos todos os desafios de uma segunda-feira de aula. Ou de uma segunda-feira onde nós temos 1 milhão de situações para resolver. Mas eu tenho certeza que talvez você esteja ansioso para começar uma nova segunda-feira, onde você pode ir e vir, onde a aula não é através de uma câmera, mas um no olho, onde se possa interagir, comunicar, ir num restaurante ou andar de maneira despreocupada, sem pensar se está sendo contaminado, sem pensar no álcool gel, sem pensar na máscara, e todas essas novas preocupações que esse vírus nos traz. Em uma geração que parecia que a vida era finita, que nada tinha limites, é uma geração que agora tem que se deparar de que a vida é frágil e nós precisamos cuidar dela. Você tem cuidado da sua vida, das suas escolhas, dos seus pensamentos? Eu quero dizer para você que nada é tão rápido, que a vida é frágil, e que nós estamos conectados o tempo todo com as pessoas. E o terceiro grande ensinamento emocional dessa pandemia é que as nossas atitudes interferem na vida dos outros e a atitude do outro interfere na nossa vida. Por exemplo, quando você usa máscara, você não só está se protegendo, mas você está ajudando as pessoas a se protegerem. Quantas oportunidades nós temos de aprendermos nessa pandemia? Muitos desafios teremos econômicos, sociais para resolver. Nós teremos uma disparidade gigante no retorno às aulas
de alunos que tiveram absorção do conteúdo online, outros alunos que tiveram dificuldade, e numa sala de aula nós vamos ter que lidar com essas diferenças. E se nós não tivermos emocionalmente preparados, nós teremos muita dificuldade em contingenciar esse momento tão desafiador que nós estamos passando. Eu quero dizer para você que esse momento tem muito a nos ensinar, se formos bons aprendizes. Você é um bom aprendiz? Você é uma pessoa que dá respostas rápidas, se desespera diante dos problemas, ou uma pessoa que faz pergunta e é um bom observador? Desde quando a pandemia começou, eu penso em observar. Observar a maneira como as pessoas que prestam serviço têm me atendido, observar a expectativa dos nossos clientes, observar o comportamento das crianças, observar e pensar como é que será esse novo mundo. A mente humana, querido gestor, professor, coordenador que está aqui me assistindo, tem energia esgotável. Você sabia disso? Se você gasta energia para A, você não tem energia para B. Se você quer ser um bom gestor, para que você crie estratégias inteligentes nesse momento de pandemia, para que você possa gerenciar as suas emoções, você precisa entender que a mente mente. E se nós não aprendemos a filtrar os estímulos estressantes, questionar o nosso processo interpretativo, questionar as informações que nós recebemos, combater os pensamentos que tentam nos angustiar, nos diminuir, nos angustiar, dificilmente nós conseguiremos criar estratégias para superar as dificuldades. Se você gasta energia somente reclamando, se apavorando, se angustiando, você não terá energia para criar estratégias. Todas as dificuldades ao longo de gerações que a humanidade foi submersa, empresas se tornaram mais fortes, outras não suportaram os desafios. Sim, temos desafios econômicos, mas também temos inúmeros outros desafios. Por exemplo, na escola, nós sabemos que tem muitos desafios na educação infantil e eu tenho visto iniciativas incríveis das escolas, desde enviar professor uma vez por semana para passar as atividades para os seus pais, e aí ter esse vínculo com a família. Outros mandando atividades diárias para a família, mas também sem sobrecarregar, para que essa família não esteja mais angustiada do que ela está. Nós temos que ser um facilitador desse processo e nem ser somente alguém que demanda atividades dessa família. Se você observar o seu cliente, se você observar as famílias, se você observar as crianças, nós precisamos entender que há um descontrole emocional, que há uma angústia emocional que vai interferir diretamente no ensino-aprendizado. Então, a escola precisa abraçar emocionalmente essa família, abraçar emocionalmente os seus alunos, sejam eles crianças, jovens, para que se faça educação. Não se faz educação no território do medo, não se faz educação no território da angústia, não se faz educação no território da ansiedade. Se passa informação, mas não se faz educação. Então, para que a sua escola possa fazer educação, nós precisamos primeiro olhar o que sustenta a educação. O que sustenta o ensino-aprendizagem é o território emocional. James Heckman, que é um pesquisador norte-americano que ganhou o Prêmio Nobel em Economia, sendo psicólogo, ele comprova que os aspectos cognitivos coexistem, cointerferem nos aspectos emocionais. E ele é a base do desenvolvimento cognitivo. Então, para nós começarmos, seja uma videoaula online, seja um encontro semanal na casa do aluno, seja qualquer que seja a sua iniciativa educacional, cognitiva para transmitir o conteúdo, você precisa entender que existe um território emocional que precisa ser acolhido, valorizado, trabalhado para que a educação aconteça.
É muito comum nós ouvirmos falar hoje do ensino híbrido e o quanto a tecnologia, ela despertou, essa pandemia despertou para o mundo da tecnologia. Afinal de contas, ninguém cresce, amadurece rapidamente na zona de conforto. As grandes revoluções, elas nasceram por grandes problemas e grandes desafios. E eu tenho certeza que a educação tem sido convidada e desafiada a repensar os seus parâmetros. A educação híbrida, onde se inclui a tecnologia, traz excelentes avanços. Quando você tem um apoio da tecnologia, você consegue direcionar o conteúdo à necessidade de cada aluno, individualizando cada vez mais o conhecimento e absorção, trabalhando as limitações, dificuldades e potenciais de cada aluno, fazendo com que a sala de aula não se torne somente um nivelamento de informações, mas que você possa utilizar a tecnologia para corrigir os erros e as dificuldades de determinados alunos e estimular aqueles que já estão em níveis mais avançados. Mas não tem como falarmos de uma educação híbrida se nós não falarmos de gestão do tempo. Uma criança, um adolescente que trabalha dentro ou aprende frente ao computador, ele precisa aprender a gerenciar o seu tempo. Ele precisa ter automotivação, porque muitas vezes não vai ter ali alguém falando para ele que ele tem que aprender, ele precisa organizar e se automotivar pelo conhecimento. Ele precisa gerenciar a sua ansiedade quando errar. Então, existem inúmeras habilidades e competências que sustentam o ensino híbrido. Porque, independente da tecnologia, dos recursos que nós utilizaremos nesse novo normal pós-pandemia, nós continuamos sendo seres humanos. Nós continuaremos com medos, angústias, ansiedades. E cada vez mais a escola tem que estar com as portas abertas para levar em consideração esse tema. As pesquisas mais modernas comprovam que as pessoas bem-sucedidas não são mais felizes. Mas pessoas mais felizes tendem a ser mais bem-sucedidas. É ao contrário. Nós fomos educados acreditando que quando eu trocasse de carro, que quando eu comprasse aquele curso, e quando eu me casasse, quando eu me divorciasse, quando eu fizesse isso ou aquilo, ou tivesse, logo seria mais feliz. Mas, na verdade, a felicidade, ela antecede o sucesso. Na sua grande maioria das vezes, pessoas que são mais gratas, pessoas que são mais felizes, pessoas que são mais resilientes, tendem a ter uma vida emocionalmente mais bem-sucedida. E quando eu falo bem-sucedida, não quero dizer economicamente, eu quero dizer nos seus relacionamentos, eu quero dizer na sua autoestima, eu quero dizer na construção da sua identidade, dos seus sonhos, dos seus projetos de vida. E o que é mais incrível é que você pode ensinar uma criança, um adolescente a ser mais feliz. Você sabia disso? E a grande armadilha está que muitas pessoas acreditam que felicidade é a ausência da dor. E isso é uma inverdade. A dor é a grande escola da felicidade. É porque nós sabemos o que é não ter, que nós temos muito mais gratidão pelaquilo que nós temos. Lembra que eu comecei a falar sobre o copo de água? Quando nós somos privados, você vai perceber que na sala de aula nós temos uma grande oportunidade de termos alunos mais gratos pelas escolas, mais gratos aos seus professores, pais que outrora iam para as escolas falar como deveria ser o ensino-aprendizagem, dar opiniões, muitas vezes sem nenhum embasamento teórico. Hoje percebe quanto é difícil educar, tendo esse desafio com o seu filho no banco da sala de casa. Eu acho que nós temos muito a aprender. E todas essas dificuldades podem nos deixar mais saudáveis, se nós soubermos direcionar essas dificuldades e desafios para um processo reflexivo de valorização daquilo que nós temos. Quando você valoriza, professor, a sua capacidade, quando gestor, você olha para as coisas que você já superou, quando você entende
que você passou por muitas dificuldades e que você está aqui. Quando você valoriza o processo, com certeza, o seu cérebro libera dopamina, serotonina, que são hormônios do foco, do prazer, da atenção, direcionando o córtex cerebral a ter um maior aproveitamento neuropsicológico das situações, ampliando o seu campo de visão, fazendo com que as suas decisões sejam mais inteligentes e assertivas. Então, você quer ser um bom líder? Você quer ser um bom gestor, um bom educador? Não espere a pandemia passar para que você comece a fazer isso. Esse é um convite diário. Esse é um convite que eu e você podemos fazer todos os dias. As emoções estão aí e nós precisamos aprender a lidar com elas. A dor é uma grande escola. Eu tenho falado para as famílias que têm se sentido muito angustiada nesse momento. Meus filhos estão chorando demais, meus filhos estão angustiados, os meus filhos estão preocupados, com medo. E eu digo, pais, eu sei que é muito difícil ver os nossos filhos passando por qualquer que seja os seus problemas, angústias, desânimos, mas eu quero dizer para você que esses sentimentos, eles sustentam o reconhecimento da bonança. Eles farão toda a diferença na construção do seu filho, para que quando ele passar por uma dificuldade, ele sabe que ele já superou uma grande pandemia, as suas angústias, e que ele vai superar lá de novo. É uma grande oportunidade para que quando ele voltar à sua rotina, ele possa valorizar coisas que outrora ele reclamava, que outrora não davam prazer, e que hoje são essenciais na concepção dele, porque ele foi privado. Então nós não podemos ter medo dos sentimentos. Nós não podemos ter medo das angústias que nós estamos passando nesse momento. Nós não podemos ter medo do medo. Nós não podemos ter receio das dificuldades. O que nós devemos sim fazer é não nos afundarmos nesses sentimentos. Mas, Camila, como é que nós fazemos nesse limiar tênue entre aprender com essa dor e não ignorá-la, mas ao mesmo tempo não nos afundarmos nela? Eis a gestão das emoções, é isso que a gente tem feito no programa Escola da Inteligência durante essa década, é trabalhar a gestão das emoções. Uma das ferramentas que eu quero trazer aqui para você, gestor, professor, coordenador, é que a mente mente. E se você deseja ser emocionalmente inteligente na sua tomada de decisão e na sua liderança, você não tem que somente questionar o mundo, questionar o que a pessoa te traz, questionar as notícias, questionar o sistema. Você precisa aprender a questionar a si mesmo. Você sabia disso? Às vezes a sua mente vem pensamentos de que você não é capaz, de que nada vai dar certo, de que é o fim do mundo, de que não tem nada para dar certo. Você fica tão imerso na sua angústia, nos seus problemas, no seu desânimo, que você não cria oportunidades para olhar de forma multifocal. Então, diante dos pensamentos negativos, eu quero te convidar a desenvolver um eu crítico. Camila, quem é o eu? O eu é a nossa consciência crítica, gestor, professor, coordenador. O eu é a nossa capacidade de escolha. Você não é o que você pensa. Você não é o que você sente. Você é o que você faz com o que você pensa e com o que você sente. E o que você tem feito com o que você pensa e o que você sente? Você é vítima? Você é espectador? Você é passivo? Diante dos pensamentos negativos, diante dos sentimentos, ou você é aquele que sai da plateia e entra no palco e dirige o teatro psíquico? Você não vai controlar o pensamento negativo, você não vai controlar a emoção negativa. Elas bombardeiam de forma inconsciente. Quando chega a consciência, o pensamento está pronto. O sentimento está construído, mas cumpre o eu dirigir o teatro psíquico.
Um eu que questiona cada pensamento negativo, um eu que começa a entender, peraí, tá difícil, a situação tá complicada, mas quais são as escolas que têm se reinventado? Google it. Dá um Google, aonde é que estão as melhores ideias? O que as escolas têm feito, em vez de você preocupar somente com as notícias trágicas? Só que se você não souber questionar o seu pensamento, impugnar cada ideia negativa, cada sentimento angustiante, você se torna vítima e não autor da própria história. E aí a dor, em vez de ser um trampolim para que você possa aprender com ela, expandir o teu olhar, ela vai se tornar a cova para você enterrar os seus sonhos, os seus projetos de vida, a sua liderança. Qual é a posição que você quer estar? Não existe uma fórmula mágica para ser saudável. Eu falo isso no meu canal. Quem quiser assistir, é Camila Cury Oficial no Instagram. Falo muito sobre isso. Nós precisamos aprender a entender de que a mente mente e que eu não sou escravo daquilo que eu penso. O que eu penso não é determinante para que isso possa dirigir a minha vida, as minhas escolhas, mas que eu posso aprender a ser autor da minha própria história. Queridos, nessa pandemia, a Escola da Inteligência teve que se reinventar em muitos aspectos. Nós somos uma empresa de consultoria, o Christian também, a sua empresa de consultoria, e olha quanto conteúdo nós temos gerado para vocês, para as escolas, em meio a esse momento tão desafiador. Eu descobri inúmeros talentos na minha equipe. Nós reinventamos formas diferentes de entregar conteúdo, formas diferentes de chegarmos à família, formas diferentes de entregar algo que seja significativo para os nossos parceiros e surpreender os nossos parceiros, e você também deve estar nessa posição. Quais são os talentos que você tem na sua equipe? Eu sei que é difícil. Eu sei que algumas vezes pode ser muito angustiante. Eu sei que por vezes você senta no sofá e parece que é o fim da linha. Mas eu quero dizer para você que você não é o único. Que todos nós estamos passando por angústias, por ansiedades, por medos, e que tudo bem. O que não está tudo bem é você ser passivo diante de todos esses sentimentos e todas essas angústias. Eu tenho certeza, o Christian já trouxe para vocês muitas iniciativas. Nós temos oferecido, aberto ao público, muitas iniciativas, muitos recursos pedagógicos têm sido orientados nesse momento. Mas eu quero dizer que nada disso funciona se aqui dentro você não estiver organizada ou organizado. Se aqui dentro você for escravo dos seus pensamentos angustiantes, se aqui dentro você não souber criticar cada ideia perturbadora, cada pensamento negativo, se aqui dentro você comprar todas as bobagens que o seu pensamento constrói. Você sabia que, segundo pesquisas, nós temos uma completa interpretação de uma pessoa que nós acabamos de conhecer? 3 milésimos de segundos. Eu e você temos uma completa interpretação de uma pessoa que nós nem conhecemos. Agora eu pergunto para você, essa pessoa é o que nós interpretamos ou ela é fruto de milhares de experiências que nós carregamos na nossa história de vida? É claro que é a segunda opção. Mas eu fico impressionada como tem pessoas que não questionam o que pensam. Pessoas que vivem como se seus pensamentos fossem reais. Você sabia, querido gestor, professor, coordenador, que o pensamento é virtual? E pelos pensamentos ser virtual, ele jamais incorpora a realidade do objeto pensado. Você sabia disso? Que tudo que você pensa sobre você é virtual, tudo que você interpreta é virtual. É por isso que hoje você pode se sentir autoconfiante, inteligente, e alguém te traz, alguém te decepciona, alguém não te valoriza, você já começa a mudar a relação e a interpretação que você tem de você mesmo. Mas você não mudou, o que mudou é o seu processo interpretativo. Então, nós precisamos entender que entre
a realidade e o processo interpretativo, há uma distância infinita. E nós podemos estar macro distantes da realidade, quanto mais maduro for o nosso eu, quanto mais questionador dos nossos pensamentos e das nossas interpretações o nosso eu é. Você tem um eu que questiona ou você tem um eu passivo? Tem pessoas que se permitem pensar bobagens diariamente. Vem um pensamento que não é capaz e ela fica lá sentado pensando. Vem o pensamento de que você não vai conseguir e você não faz nada com isso. Vem o sentimento de que você não é boa, de que você não dá conta de dar uma aula online, de que você está sendo avaliado, de que tem um monte de gente melhor do que você. Eu vou dizer uma coisa para você, tem sempre alguém melhor do que você. Vai ter sempre alguém melhor do que eu. Mas não é o mundo que é a sua referência, é a sua capacidade de vencer e superar cada obstáculo. A tua referência tem que ser você 1 ano atrás, há 1 mês atrás, há ontem. Não há pessoas que não têm a mesma história de vida que você, a mesma realidade que você, os mesmos recursos que você. Sim, as pessoas podem nos inspirar, mas não ser a régua para medirmos as nossas capacidades e o nosso valor. E eu tenho visto muitos talentos serem enterrados porque as pessoas não aprenderam a gerenciar as suas emoções. Não aprenderam que o pensamento é virtual, então compra cada mentira que a mente produz. Cada processo interpretativo equivocado que a mente produz. Não tem como nós falarmos de liderança. Não tem como nós falarmos de gestão psíquica se nós não falarmos de um eu maduro que aprende a ser autor da própria história. Isso fará diferença no retorno às aulas. Essa consciência fará diferença na sua liderança junto aos seus professores. Essa consciência fará diferença na maneira como você irá gerenciar a sua equipe. As suas famílias que nesse momento estão angustiadas e muitas vezes agressivas com a escola. Eu tenho ouvido várias escolas falando o quanto que as famílias estão agressivas, impacientes. Ninguém fere se antes não for ferido. Então nós precisamos entender que nós precisamos ser um oásis num deserto de emoções. E quanto mais oásis a sua empresa conseguir ser, mais as pessoas irão te procurar. Mais você se tornará referência, mais as pessoas vão querer estar próximo de você. Não adianta a gente achar que nós vamos fazer do jeito que nós fazíamos antes e tá bom, não tá bom mais. O mundo mudou e a educação é convidada a ser repensada. Nós precisamos educar por competências e habilidades, não somente por conhecimento e informação. Mais do que nunca, o nosso foco tem que estar na formação do ser humano, de um médico melhor, de um engenheiro melhor, de um técnico melhor, de um gestor melhor, do que simplesmente um conhecimento da operação matemática, do espaço geográfico, das placas tectônicas. O quanto nós estamos formando pessoas que saibam se colocar no lugar do outro, conheçam e reconheçam o seu papel enquanto sociedade e para que possa gerenciar esse número de informações armazenada no córtex cerebral e a partir delas possa ser empreendedores, gestores, líderes, possam ser seres humanos que aprendam a traduzir informação em conhecimento e conhecimento em atitudes de um mundo melhor. Em qualquer que seja o seu trabalho e instância, é por isso que nós fazemos educação. Eu sei que você talvez esteja trabalhando muito mais do que você trabalhava. Eu sei que talvez o seu desgaste emocional tenha sido muito maior. Mas eu quero dizer que no final do dia, o que a gente faz é transformar vidas, o que a gente faz é oásis no deserto. O que você faz é inspirar um aluno, o que você faz é motivar um professor, o que você faz é fazer com que as pessoas acreditem. Nunca se falou tanto em educação. A educação se tornou protagonista desse cenário impressionante. Se você perguntar para uma família que tem filhos, se ela pudesse escolher uma coisa para que pudesse reabrir, de todas as coisas que ela fazia, eu tenho certeza que a grande maioria dela iria escolher volta às aulas.
Alunos que antigamente iam para escolas reclamando vão ter a oportunidade de perceber o tanto que é importante a escola no convívio, nas habilidades interpessoais e na construção de uma sociedade melhor. Sabe, a escola não é só um lugar onde se aprende matemática, história e geografia. Escola é um lugar que se aprende a conviver, um lugar que se aprende a errar, um lugar que se aprende a se reinventar, um lugar que se aprende a conviver com pessoas diferentes de você, que não têm os mesmos interesses que você, talvez, mas que nós aprendemos a respeitar uns aos outros. A escola é um canteiro de aprendizagem para a vida. E eu espero que nesse momento você possa entender que gestão da emoção é fundamental. Que você aprenda a questionar cada pensamento perturbador, que você aprenda a ser líder de si mesmo, que você aprenda a gerenciar a síndrome do pensamento acelerado. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é maravilhoso, pensar demais é um grande vilão da qualidade de vida. E eu espero que você esteja consciente desse trabalho e dessa gestão. Maria, temos alguma pergunta aí? Olha, Camila, a interação aqui está muito grande. O pessoal está agradecendo muito a oportunidade desse momento. E a gente tem uma pergunta que eu gostei bastante. Deixa eu só voltar um pouquinho, porque foram muitos comentários. Que ela traz aqui para você é a Salete. E aí ela pergunta, Camila, nesse momento de pandemia, como gerir as minhas perdas e frustrações? Perdas e frustrações fazem parte das pessoas bem-sucedidas, das pessoas fracassadas. Perdas faz parte. O que nós precisamos entender é que, primeiro, toda vez que você morre um projeto, morre um sonho, morre uma perda, o que pode nascer dela? Esses dias eu conheci uma pessoa que ela faz um projeto social incrível de alimentos para pessoas carentes. E ela tem câncer no estômago. E ela resolveu desenvolver esse projeto quando ela começou a sentir fome. E ela não tinha o organismo pronto para se alimentar. Ela não podia se alimentar, porque tudo que ela se alimentava voltava. E ela começou a pensar nas pessoas que passavam fome, nas pessoas que tinham angústias, nas pessoas que tinham dor. E ela percebeu, eu preciso fazer alguma coisa com esse meu sentimento, eu preciso fazer alguma coisa com essa dor que eu tenho. E ela começou a fazer marmitas para as pessoas, para os moradores de rua. E hoje, uma mulher que não pode comer por um câncer no estômago, faz 178 marmitas por dia para alimentar as pessoas que podem se alimentar, mas não têm recursos financeiros para isso. Eu quero te convidar a pensar o que você vai fazer com a dor. A dor está aí. Eu tenho as minhas. Eu tenho muitas frustrações. Eu tenho muitos questionamentos. Eu gostaria que o mundo fosse muito diferente. Mas eu quero te convidar a pensar qual é a posição que você quer estar na dor. Você quer ser aquele que se afunda nela, se afunda na culpa, se sente vítima, olha para todo mundo do Instagram e acha que está todo mundo feliz através daquele sorriso? Eu acho que você precisa começar a repensar. A dor faz parte, a perda faz parte, e tudo aquilo que não nos mata nos fortalece. Você sabia que uma pessoa que pega um vírus, não somente o Covid-19, como tantos outros vírus, se torna muito mais forte e resiliente para que não rescinda na mesma dimensão ou na mesma facilidade na exposição do vírus novamente. Porque o sistema imunológico, ele se fortalece quando ele sofre. E nós também podemos nos fortalecer. Busque uma rede de apoio, busque pessoas que estão fazendo a diferença, saia do vitimismo, questione o pensamento negativo, não tenha dó de si mesmo. Aprenda a ter um eu autor da própria história, que gerencia os pensamentos negativos e as ideias perturbadoras. Com certeza você vai ter a oportunidade de escrever uma belíssima história, mesmo quando tiver capítulos de dores e de perdas. André quer saber também, Camila, como lidar com a insegurança dos pais que não estão seguros com a retomada das aulas? Como lidar com isso?
é um grande desafio. Nós tivemos na semana passada e nessa semana também um trabalho incrível de retomada das aulas. Então, a gente trouxe vários recursos para que a escola possa trabalhar junto à família nesse retorno às aulas. Nós passaremos por um momento de bastante vulnerabilidade, num ambiente incerto. É um momento que nós todos temos uma pergunta grande e ninguém tem exatamente a resposta para essa pergunta. O que nós precisamos passar para essa família, por isso que esse encontro de família e escola precisa acontecer de forma tão intensa e inteligente, para que realmente a família confie na escola. Então, as informações que você passar para os seus pais, as reuniões que você faz com ele, faz com que ele tenha tranquilidade nesse momento. E que se alguns pais quiserem continuar num trabalho híbrido, a escola precisa se adaptar a esse contexto. Eu acho que nós vamos, em breve, ter uma vacina, nós já temos inúmeras possibilidades, então não acredito que esse seja um problema que vá se estender aí até o ano que vem. Eu acredito que esse ano aí nós temos um período temos contingências nesse momento, sim. Tem pais que vão estar mais angustiados, mas é importante estabelecer esse vínculo de confiança de escola e família. Nós não sabemos como esses alunos vão se comportar nesse distanciamento, principalmente os menores. Então, são vários desafios. O que eu falo para vocês é que o seu cliente precisa confiar em você. E esse vínculo não se faz no retorno às aulas. Esse vínculo se constrói diariamente, semanalmente, nas interações que você tem para a família. A sua escola não pode somente aparecer para a família para passar o calendário de conteúdo que o filho dele precisa absorver. Precisa haver troca, precisa haver comunicação e precisa haver uma via de mão dupla onde se fala e se ouve para construirmos um retorno às aulas inteligente e saudável. Vamos passar por esse momento, mas se você conquistar o território emocional e a confiança dessa família, você pode ter certeza que ele será um propagador da sua escola e fará toda a diferença para que nesse retorno às aulas e na sua captação de alunos no ano que vem, você possa ser estratégico. Por isso que nós precisamos ter projetos inovadores, por isso que quero aqui deixar a Escola da Inteligência de portas abertas para quem quer conhecer o programa. Eu peço para vocês, você não vai ter somente um desnivelamento, um desnível no conhecimento e também contingências de saúde. Você terá também muitas emoções para serem trabalhadas nesse contexto. E eu sinceramente espero que a sua escola esteja preparada. E aqui eu trouxe algumas ferramentas no meu canal, a Escola da Inteligência tem muito conteúdo que nós disponibilizamos para você, somos parceiro do Christian. O que nós pudermos fazer, nós estaremos à disposição para levarmos para vocês as melhores ferramentas de gestão da emoção, para que nós possamos utilizar essas emoções para ser o nosso alicerce para a construção de algo maior, e não para sermos enterrados pelo medo, angústias e ansiedades. Última pergunta, Maria. Ó, Gisele quer saber que muitos professores e mantenedores estão passando por um turbilhão emocional. Então, como ela pode ajudar? Olha, as emoções, ela tem sido muito desafiadora, é um mix de tédio, de ansiedade, de angústias, emoções até bem distintas, mas que compõem esse momento de pandemia. Eu peço para que vocês façam encontro com seus professores e trabalhem um tema sobre gestão das emoções. Falar sobre, como um tema, como eu disse, a mente, falar sobre gerenciar os pensamentos negativos, falar sobre sonhos e projetos de vida, que você fale daquilo que você tem planejado para o futuro, que você faça encontros não somente deliberando funções para ser trabalhadas em atividades semanais, diárias ou mensais, mas que você faça encontros emocionais. Quanto mais nós estivermos alinhados no propósito, quanto mais nós estivermos alinhados no foco, com certeza melhor serão os nossos resultados durante a pandemia e pós-pandemia. Então, o acolhimento das emoções e um trabalho emocional com o time faz toda a diferença. Um tema que eu gosto muito é a síndrome do pensamento acelerado. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é maravilhoso, pensar demais é um grande vilão da qualidade de vida. E nesse momento onde nós somos pouco expostos a atividades prazerosas de ir e vir, nós aumentamos a velocidade do pensamento, gerando muitos problemas psicossomáticos e emocionais. Por exemplo, quem aqui acorda cansado?
Manda aí um joinha. Quem acorda cansado? Eu. Quem sofre por antecipação? Quem faz o velório antes do tempo? Nem morreu o defunto, já está velando a missa do 7º dia. Quem aqui tem quedas de cabelo, esquecimento, dificuldade de lidar com pessoas mais lentas do que você? Não pode ser contrariado, que perde a paciência facilmente, depois fala, mas por que eu explodi? Alteração de humor são sintomas de uma mente estressada, cansada e angustiada. E o problema é que a síndrome do pensamento acelerado, ela é a porta de entrada para muitos transtornos emocionais, como depressão, síndrome do pânico, TAG e aí por diante. Nós precisamos cuidar da natureza dos pensamentos. Não se faz competências socioemocionais sem conhecermos o mundo que somos. Não é falando de pensar antes de agir, se colocar no lugar do outro, trabalhar perdas e frustrações que nós construímos competências socioemocionais. É sabermos qual é o papel do eu, dos pensamentos, da emoção e como nós gerenciamos esse universo intrapsíquico, que isso refletirá em desenvolvimento de competências que farão toda a diferença nas nossas relações, na nossa aprendizagem e nos nossos relacionamentos. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Agradeço imensamente o trabalho de vocês. Cuidado com a SPA. Ela tem sido um grande vilão da qualidade de vida. E uma dica que eu quero te dar é: contemple o belo. Pare no seu dia para contemplar as pequenas coisas. Tenha um exercício de gratidão. Escolha no seu dia 3 coisas para você agradecer. Às vezes nós vivemos no piloto automático e nós gastamos tanto tempo reclamando e pouco tempo agradecendo. Terceiro, elogie antes de criticar. Construir pontes com as pessoas que você ama e as pessoas próximas faz toda a diferença para que você também tenha saúde emocional, para construirmos capítulos mais inteligentes pós-pandemia. Que você possa, nesse momento, escrever belas histórias. A dor faz parte, as perdas fazem parte, os pensamentos negativos também. Mas o papel e a posição que você tomará fará toda a diferença na sua liderança, no vínculo com a família e com os alunos e, com certeza, na construção de uma escola mais inteligente e mais saudável. Enquanto Escola da Inteligência, nós estamos à disposição de vocês. Christian, parabéns por esses momentos que você tem proporcionado para as escolas e professores. Para nós é uma grande honra contribuir com vocês e contem sempre conosco. Um grande beijo, uma boa noite a todos vocês.